Olá, você se orgulha de tratar todo mundo igualmente? Você se orgulha de tratar todas as pessoas da mesma forma? Saiba que tratar todos com igualdade pode provavelmente favorecer alguns e prejudicar outros. Vamos falar hoje sobre o princípio da isonomia. Olá, eu sou Marcos Gasparini e seja bem-vindo ao canal. Já senta o dedo no joinha para patrocinar esse vídeo para mais pessoas, te inscreve e ativa o sininho para ficar por dentro de cada novidade aqui no canal. E bora comigo falar sobre o princípio da isonomia. Mas afinal, o que é isonomia? Isonomia é tratar as pessoas, os iguais como iguais e os diferentes como diferentes. Se você é acostumado a tratar todo mundo da mesma forma, saiba que provavelmente você favorece aqueles que têm melhores condições e você prejudica aqueles que não têm. Se você não tinha pensado nisso, o princípio da isonomia está aqui hoje para te apresentar um novo ponto de vista. O princípio da isonomia, além de estar nos princípios que falamos aqui no canal, ele também faz parte de um princípio apresentado no campo jurídico, muito apresentado inclusive no Brasil. Esse princípio, ele traz um equilíbrio entre as pessoas que não são iguais no momento de tratar elas. Pessoas que não têm acesso a algumas facilidades, elas acabam, quando você trata todas elas, mede todas elas com a mesma régua, você acaba distanciando muito o acesso para algumas pessoas. Então o princípio da isonomia, ele traz com que você consiga alterar as medidas ao tratar determinadas pessoas conforme suas classes, conforme seus acessos à cultura, conforme seu acesso à educação. Então esse princípio ele vai trazer uma balança diferente, pesos de julgo diferentes conforme a sua capacidade. Com isso, você evita de tratar todos da mesma forma e aplicando isso acabar favorecendo uns e prejudicando outros. Com base nisso que eu te expliquei agora, a gente vai tratar o princípio da isonomia em alguns campos. Eu quero trazer a visão desse princípio aplicado em alguns campos e o impacto que isso tem na sua vida. E eu quero convidar você a pensar qual é o impacto de você ter uma visão de isonomia com você mesmo. Como assim aplicar a visão da isonomia comigo mesmo? Entenda que quando você olha para as outras pessoas, se você busca se comparar a elas, você busca igualdade com elas. E quando você faz isso, você acaba quebrando esse princípio da isonomia. Entenda que cada pessoa é uma pessoa, e eu vou repetir essa frase várias vezes durante esse vídeo. Se cada pessoa é uma pessoa, a história daquela pessoa que você está vendo, ela não vai funcionar da mesma forma para você. Não quer dizer que você não possa chegar onde ela está. Não quer dizer que você não possa modelar essa pessoa. Você pode. Só que a forma que vai levar você a chegar naquele ponto provavelmente não vai ser exatamente igual o que fez com que ele chegasse lá. Então, quando você acaba olhando para outra pessoa e se comparando, você quebra o princípio da isonomia. Mas como você poderia fazer isso da forma correta? Como você poderia fazer isso aplicando o princípio da isonomia? Eu te convido a pensar com olhos de que você não deve, e você já deve ter ouvido essa frase, medir o palco das pessoas comparando ele com o seu bastidor. Entenda que toda a parte de construção você dificilmente vai saber como foi feita daquela pessoa. Então, quando você olha o resultado que aquela pessoa está tendo e compara com a sua situação atual, talvez seja uma distância muito grande entre você e essa pessoa. E você acaba criando um vale enorme entre você e essa pessoa. Só que você tem que entender que, na verdade,
O que você precisa pensar é como ela era antes de ser quem ela hoje é. Qual foi o caminho que ela trilhou? Quantas coisas ela teve que fazer na vida dela e quais coisas que você tem ela já tinha ou as que você não tem que ela já tinha. Esse tipo de situação vai fazer com que você entenda o peso correto, a isonomia desse tratamento. E aí você vai conseguir chegar aonde você almeja, que seja no lugar onde a pessoa está, ou que seja no caminho que a pessoa trilhou, mas só aplicando o princípio da isonomia. E o que aconteceria se você não aplicasse esse princípio? Quebrando esse princípio na parte de olhar para você e se comparando de igualdade com outras pessoas, provavelmente vai fazer com que você nem sequer comece um projeto ou que desista desse projeto tão logo quanto começar. Porque você vai começar e não vai ter resultados que você espera, porque você está se comparando com alguém que já trilhou raízes muito fortes e muito profundas, enquanto você recém está brotando. Então, pense nessa importância que é você tratar a isonomia e entender que você precisa de um tempo, um processo para chegar aonde aquela pessoa já chegou. Te apresentado a visão da isonomia em você, chegou a hora de apresentar a visão da isonomia com o seu cônjuge. Que seja seu marido, sua esposa, ou que seja a nível de namorados ainda. Você olha para essa pessoa e espera que ela seja como você? Agora, com essa pergunta e com o que eu já falei lá atrás, você provavelmente já entendeu aonde eu quero chegar. E é exatamente nisso. Se por um acaso você trata a outra pessoa exatamente como você esperava que... você espera daquela pessoa que ela fizesse coisas que você faria, entenda que cada pessoa é uma pessoa e, portanto, ela não vai conseguir fazer exatamente o que você espera que ela faça. Você deve entender que não pode haver comparação de igualdade entre vocês. Vocês formam uma unidade, mas essa unidade precisa ser formada com características que são dela e características que são suas. Então não espere que a pessoa faça exatamente o que você faria na situação. Cada um carrega o seu ser e você precisa entender que mais importante do que a ação que a outra pessoa está fazendo é a direção que ela está indo. A pessoa que está com você precisa estar indo para o mesmo lugar e precisa estar apontando para a mesma direção. E aí sim vai fazer sentido você pensar no que ela está fazendo. Entenda que a forma como ela faz precisa só ser a forma que ela faz e não que você faz. Você não deve mudar a forma com que a pessoa faz, desde que ela esteja indo para a mesma direção que você. Esse é o principal ponto de reflexão entre o casal. Então, dessa forma eu te convido, se você costuma fazer comparações, esqueça, corte isso, não busque igualdade, busque isonomia com o seu cônjuge. E aproveitando esse momento, já vamos entrar no assunto de filhos. Como você faz para aplicar isso nos seus filhos? E se você não tem filhos, aproveite para tirar esse momento e imaginá-los. Pense como eles são. Imagine 2 no mínimo, mas se puder imaginar 3, 4, imagine. Mas imagine 2 no mínimo. Por quê? Porque eu quero te convidar a pensar sobre igualdade ou isonomia no tratamento com os teus filhos. E eu vou trazer 2 crianças fictícias aqui para a nossa conversa. A primeira é uma criança quieta. Vamos botar uma menina quieta, que é o que eu não tenho. Eu tenho uma menina super agitada aqui em casa. Mas vamos pensar sobre uma menina quietinha, aquela menina que não tem boca para nada, fica ali quietinha, tudo que você pede para ela, ela faz. Ela é uma criança que você fica ali e só dá a voz de comando para ela e ela faz. É uma criança retraída.
Uma criança que não se comunica muito, não gosta muito de falar, é uma criança tímida. E você tem um garoto, um menino mais novo, que é frenético. Imagina que você e seu cônjuge estão acostumados com aquela menininha quietinha, e de repente vem um garoto que parece que tem 3, 4, 5 vezes mais energia do que aquela menina. Se você tratar a menina e o garoto da mesma forma, como que vai ser a sua casa? Como que vai ser a sua família? Como que você espera que esse garoto, com toda essa energia, vai reagir com a forma que você lida com a menina se você aplicar no menino? Entenda que saber sobre isonomia dos filhos tem total relação com esse cenário que eu te trouxe. Se você tratar os dois da mesma forma, você provavelmente ou vai fazer com que aquela criança que é retraída fique ainda mais retraída, ou vai fazer com que aquela criança que é mais agitada se revolte completamente por estar sendo pressionada a ficar quieta, estar sendo pressionada a conter toda aquela energia que tem dentro dela e que ela precisa gastar. Entenda que aplicar a isonomia nos seus filhos vai fazer com que eles sejam quem eles vieram para ser. E você só não atrapalha o processo. Você orienta a direção. Você organiza e entra na dança para direcioná-los. Seu objetivo é direcionar os seus filhos, ensinar princípios para que eles não se desviem do princípio, mas cada um precisa ser tratado conforme a sua particularidade. E entender isso vai fazer com que você conduza a sua família muito bem. Vai fazer com que você tenha uma harmonia muito boa na sua casa. Porque a partir do momento que você resolve dar a mesma educação para todos os filhos, você está favorecendo uns, prejudicando outros, ou prejudicando todos. Fora que você não vai conseguir controlar uma harmonia dentro da sua casa. E vai chegar um momento que isso vai afetar você e seu cônjuge, vai afetar a sua relação com o seu filho durante o crescimento dele. E quando chegar na adolescência, como que vai ser a fase de rebeldia? Como que vai ser a fase que o seu filho quer tomar o bastão de você? Como que vai ser? Como que vai ser quando a sua filha chegar nessa fase e ela pode continuar retraída ou não, ela pode se encontrar e descobrir que na verdade ela não era retraída, mas a forma como você tratava ela que deixava ela dessa forma. Entenda que esse é um assunto extremamente complexo. E se você tratar com igualdade, você só vai, na verdade, prejudicar a sua família. Visto isso, eu quero convidar você para olhar outro ponto agora. Trazemos então a visão para isonomia na sociedade. Como eu disse, a isonomia é um princípio jurídico. Então, teoricamente, ela já é aplicada em questões de leis. Mas você aplica na sociedade? Você aplica com seus amigos, com seus colegas de trabalho, com as pessoas que você encontra na rua? Você aplica isonomia no tratamento de alguém na fila do banco? Se é que você ainda vai na fila do banco, mas poderia ser na fila da padaria. Você aplica a isonomia quando lida com os outros? Ou você trata todo mundo de forma igual, porque é o seu jeito de ser? Agora que você já aprendeu que você não deve quebrar esse princípio quando olha para você, para o seu cônjuge e para os seus filhos, sai da sua casa e pensa nisso para o lado de fora. Pensa nisso aplicando no dia a dia, nas pessoas que cruzam o seu caminho. Eu aprendi isso e, estudando mais sobre o princípio da isonomia, eu consegui ver que eu já tinha aprendido isso com a minha esposa. Ela sempre me disse que cada pessoa tem uma história. Então, quando alguém te tratar de uma forma diferente, entenda que essa pessoa tem uma história. Alguma coisa está fazendo com que ela haja dessa forma. E por mais que seja natural a gente ter uma reação, você dominar as suas emoções faz com que você, ao invés de ter uma reação sobre a forma que a pessoa te tratou,
você acabe conduzindo isso. Você canaliza essa energia, converte ela e conduz a ação, conduz o que aconteceu. Dessa forma, aplicando a isonomia, fica tudo mais fácil. Quando você entende que a forma de tratar essa pessoa precisa mudar para que vocês tenham um fluxo de conversa, para que vocês consigam chegar a um objetivo juntos, você para de pensar na forma igualitária de tratamento. Você não vai tratar essa pessoa da mesma forma que ela te tratou ou da mesma forma que você trata os outros. Você vai entender que você precisa ter um jogo, você precisa entrar numa dança para fazer com que essa pessoa saia desse estado agressivo, destrutivo e te leve, entre junto com você para um estado de solução, onde ela vai entrar com você para resolver o que fez com que vocês entrassem numa conversa. E isso eu estou falando pode ser aplicado numa conversa do trabalho, pode ser aplicado numa solução que tu está buscando na rua ou que você tem que entregar. Entenda que praticar a isonomia nos atos do dia a dia da sociedade vai fazer com que você entenda melhor um amigo. Porque se você tratar todos os seus amigos iguais, você vai praticamente ignorar que cada um nasceu num lugar, teve um tipo de família, teve um tipo de estudo, tem um tipo de trabalho, tem um tipo de cônjuge diferente e talvez já tenha formado uma família que é diferente. Quando você ignora cada uma dessas coisas e trata todo mundo da mesma forma, você provavelmente tem amizades extremamente superficiais, que você não consegue mergulhar naquele ser, ter uma isonomia com aquele ser, se sentir balanceado quando conversa com aquele ser. Porque você vai tratar todo mundo de uma forma superficial. E as pessoas entendem isso, elas sentem isso. Ninguém vai se abrir para você e demonstrar quem realmente é para você se você não mostra que realmente se importa, se você não mostra que realmente trata aquela pessoa de uma maneira que faz com que ela se sinta confortável. Se você trata ela como você trata todo mundo e ela sabe disso, ela sente que não é seguro fazer isso com você, porque você é superficial. Isso também se aplica não só na questão dos amigos, mas vai se aplicar também no trabalho, vai se aplicar com clientes. E você saber como lidar com cada um dos clientes vai fazer com que você seja uma pessoa mais próspera. E tendo a visão do impacto que a isonomia causa em você, no seu cônjuge, nos seus filhos e na sociedade, nos seus amigos, colegas de trabalho, clientes, fornecedores, eu te convido a pensar o que não aplicar esse princípio acaba te causando. Como esse princípio é um princípio extremamente complexo, ele depende de outros princípios. Aplicar ele vai fazer com que você aplique outros princípios. Só que quando você não aplica ele, você não quebra só este princípio. Você quebra outros princípios, como o princípio de honra, como o princípio de individualidade, você não respeita nem a sua, nem a de outra pessoa. Como o princípio da felicidade, quando você não aplica a isonomia, você ignora o princípio da felicidade ou seu ou de outra pessoa. O do amor, o princípio do amor, que é um princípio de liberdade. Quando você não aplica a isonomia, você não sabe como dosar o amor da forma de você lidar com cada pessoa. Então, não tem como passar amor se você não consegue compreender e entender essa pessoa. Então, não aplicar o princípio de isonomia também quebra o princípio do amor. E esses são alguns exemplos de alguns princípios que a gente já vai falar aqui no canal também, mas que são carregados. Os princípios eles andam sempre juntos e quando você deixa de aplicar um, você quebra outros que estariam juntos naquela cadeia. Então pensa aonde você não aplica o princípio da isonomia e olha com uma lupa gigante em cima disso para identificar quais são os princípios que estão sendo quebrados por você não aplicar o princípio da isonomia. E quais seriam
os benefícios que você teria aplicando esse princípio. Eu te convido a fazer esse pensamento e eu tenho certeza absoluta que vai edificar muito, muito na sua vida fazer essa análise. Se você gostou do conteúdo desse vídeo, compartilha para mais pessoas que não sabem o que é isonomia e que com certeza serão edificados por este princípio. Eu sou Marcos Gasparini e que Deus te abençoe.